Muito bem, vamos dar uma olhadinha, ver o que ele quer se indicar. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 gramas de CaO produzirão uma massa de CO2 igual a... Então, eu estou pegando 8 gramas disso, ele quer saber quanto que produz disso em massa, considerando 100% de rendimento. Beleza, já tenho uma boa ideia do que é. Então, vamos lá. Pesquisadores conseguiram produzir grafita metálica por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial. O que é a grafita comercial? É carbono, certo? Carbono na forma de grafite. Em pó e óxido metálico, tal como CO2. Então, o que ele colocou no forno? Colocou isso. CO2 não, desculpa. CuO, né? Então, ele colocou carbono grafite e colocou o óxido de cobre. Beleza, óxido de cobre 2. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade metálica do material. Beleza. Aí é o que a gente já leu. Considerando o processo com rendimento de 100%, ele quer saber quanto que produz de CO2 a partir disso aqui. Certo? Então, vamos pensar na equação. Olha só, eu estou reagindo o que com o que? Eu estou reagindo o grafite, né, o carbono grafite, com o óxido metálico lá, com o CuO. O que será que vai rolar? Bom, ele falou que ele quer saber quanto de CO2 que vai produzir. Então, já dá para você entender que produz CO2 e mais alguma coisa. Então, pensa, como é que produz CO2 aqui? Quando o oxigênio vem para cá. E aí o Cu vai ficar sozinho, certo? Mas não está certo isso aqui, professor. Tem que balancear. Sim, tem que balancear. Não tem 2 oxigênios aqui? Então, vou colocar 2 aqui que eu acerto os oxigênios. Aí fica 2 cobres aqui, Beleza, tá aí nossa equação, certo? Deixa eu pegar ela mais bonitinha. Pronto, tá aqui, Óxido de cobre 2 mais grafite dá o cobre sozinho mais o CO2, certo? Então, ele falou assim, a partir de 8 gramas disso, quanto que produz isso aqui? Então, bora, vamos com tudo. Olha só, tá balanceadinha essa equação aqui? Não tá, né? Então, você tem 2 aqui, vamos colocar 2 aqui para acertar o oxigênio. Aí ficam 2 cobres aqui, eu vou colocar 2 aqui, tá bom? Beleza, então tá aí leitura dos mols. 2 mols de óxido de cobre 2 produziriam 1 mol de CO2. A pergunta dele é: 8 gramas disso produz uma massa de CO2. Então, grama, massa. Ele está falando de massa, certo? Tanto para esse cara em que ele falou 8 gramas, quanto para esse em que ele pergunta a massa, eles estão falando de massa. Como é que mol vira massa? Massa molar. Ele já deu pronto? Não deu pronto, tem que fazer o cálculo, certo? Ele está colocando 64 para o cobre e 16 para o oxigênio. Então, 64 para o cobre mais 16. Quanto que dá? 80 gramas por mol. Então, aqui, 80 gramas para cada mol. Como são 2, eu multiplico por 2. Aqui, eu tenho que transformar em massa também. 12 do carbono, 16 de cada oxigênio vezes 2. A gente vai chegar em 44 gramas por mol. Então, aqui, 44 gramas. Último passinho, pega os valores e resolve. Olha só o que ele joga para você. Considerando o processo com rendimento de 100%, 8 gramas de óxido de cobre vão produzir quanto de CO2? 8 gramas desse produzem quanto desse aqui, certo? Então, você vai ter lá 2 vezes 80 vezes x é igual a 8 vezes 44. Então, x é igual a 8 vezes 44 dividido por 2 vezes 80. Você pode simplificar, certo? O 8 com 80 dá 10 aqui embaixo. 44 por 2 dá 22, por 10 dá 2,2 gramas, certo? Então, a resposta 2,2, alternativa A. Belezeira?